Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E deixe aí o seu like, é muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje, dando continuidade ao estudo das obsessões espirituais, nós vamos falar sobre a auto-obsessão. Temos estudado ao longo do tempo vários processos obsessivos, sempre relacionados a um espírito obsediando alguém, obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, mas um dos mais terríveis e destrutivos processos de obsessão está relacionado à auto-obsessão. Na auto-obsessão, o espírito, encarnado ou desencarnado, cria um processo altamente destrutivo com relação a si mesmo. Nós temos estudado em vários vídeos que o espírito usa o seu poder criador, que é aquela capacidade que o espírito tem de criar aquilo que deseja, de materializar aquilo que deseja, através de sua imaginação. Uma imaginação concentrada, repetida, tem alto poder criador. O problema é que, assim como a imaginação não é seletiva, nós não somos programados apenas para imaginar coisas boas, e nós usamos muito o nosso poder da imaginação, criando quadros e imagens mentais que nem sempre estão relacionados a situações construtivas e benéficas. Usamos muito nosso conteúdo imaginativo para situações altamente destrutivas. Então, sempre que concentramos a nossa imaginação, tendo como objeto alguma coisa, nós então concretizamos aquela situação em nossas vidas. E isto pode ser para o bem ou para o mal. E a auto-obsessão é o uso desse poder criador da mente voltado contra a própria pessoa que imagina. A auto-obsessão é o resultado da baixa estima. É a pessoa que não gosta dela mesma. Ela tem a capacidade de olhar para ela própria e muitas vezes detestar tudo o que ela enxerga em si mesma. Ela se sente culpada por todos os acontecimentos negativos relacionados à própria vida dela. E muitas vezes essa culpa é explícita, porque ela se lembra de coisas que realmente fez e pela incapacidade de perdoar-se, ela se sente profundamente culpada por tudo o que faz na vida, por tudo o que acontece com ela, fazendo com que o seu poder mental, que deveria ser utilizado para que ela pudesse crescer, aprimorar-se, tornar-se uma pessoa melhor, ela acaba usando este mesmo poder mental num processo de autocondenação e autoflagelação contínua. O limite máximo que alguém pode atingir ao usar a autoflagelação é quando ela promove a deformação perispiritual. Observe a gravidade disso. Quando você vê alguém que nasce portando graves deformações físicas ou mentais, aquilo é o fruto da autoflagelação. Não foi Deus que condenou aquela pessoa a estar passando por um sofrimento daquele, resultado de um processo de autoflagelação. Mas existe também um processo de culpa implícita. Aquela pessoa nasce se sentindo culpada e ela não sabe por quê, ela só se sente culpada. Ela olha para o mundo à sua volta e se sente culpada, sem que este sentimento de culpa tenha uma origem nesta vida atual dela. Ela não fez nada para se sentir assim, no entanto ela se sente assim. E este processo de culpa, onde ela não se lembra, porque está escondido dentro do seu inconsciente, quase sempre é resultado de situações altamente destrutivas nas quais essa pessoa esteve envolvida em vidas passadas. E pela incapacidade de se perdoar durante uma vida, muitas vezes foi para o plano espiritual, aumentou ainda mais esse grau de autoflagelação e autocondenação e reencarna ainda portando este sentimento de culpa da qual ela não consegue se perdoar.
Normalmente essas pessoas vivem uma vida pesada, sofrida, onde ela não consegue enxergar a beleza, a bondade, as coisas boas de sua vida. Normalmente ela consegue tornar tudo algo muito ruim, muito sofrido, porque ela não se considera merecedora de ser feliz. Normalmente ela vive uma vida muito ruim, e este jeito de ser, esta energia, onde ela não se considera uma pessoa merecedora de ser feliz, interfere nos seus relacionamentos afetivos. Ela usa essa energia para poder olhar para a pessoa que esteja com ela, seja o namorado, a namorada, o marido, a esposa, como alguém que está interferindo na sua infelicidade, tentando dar a ela algo que ela não merece. Ela não se acha merecedora de ter alguém que a equilibre, que a torne uma pessoa feliz. Porque normalmente essa pessoa carrega uma profunda desconsideração por ela mesma, uma falta mesmo de autorrespeito. Ela olha para si e não se considera uma pessoa digna de respeito. E é muito grave isso, porque às vezes ela procura situações de autoabuso. Ela quase sempre entra em relacionamentos abusivos. Pela ausência de autorrespeito, ela não se respeita. Ela aceita com facilidade situações abusivas. Ela não é capaz de defender-se de situações abusivas, porque ela até passa a considerar que aquilo que está acontecendo com ela, aquele sofrimento relacionado ao autoabuso, quando ela busca o uso de drogas, quando ela busca alguma forma de autopunição, e quando numa relação abusiva, ela acaba considerando que aquilo é justo, porque ela merece. Ela precisa sofrer porque ela merece aquele sofrimento, porque ela não presta. Ela olha para ela como alguém ruim que precisa sofrer para pagar os débitos de alguma coisa que ela nem sequer sabe o que é. E nisto está a causa e a razão de muitas situações relacionadas às diversas dependências. Dependências químicas, dependências emocionais, situações de ciúme terrível com grande sofrimento, inveja e muitos outros sentimentos altamente destrutivos relacionados a esta situação de baixa estima, de culpa, autoflagelação, autocondenação. Ou muitas vezes a pessoa parte para o outro extremo. Ao invés dela se entregar e buscar o sofrimento para autopunir-se, porque ela pensa que ela merece essa punição, ela parte para uma couraça de autodefesa. Ela se torna aquela pessoa que ela pensa que está sendo agredida por todos os lados a todo momento. E nisso ela se torna agressiva, porque ela pensa que ela precisa se defender de tudo que está à sua volta. Muitas vezes ela se torna aquela pessoa extremamente melindrosa. Tudo é direcionado a ela, todas as conversas estão atacando-a, todas as atitudes das outras pessoas ela precisa defender-se. E nessa necessidade de autodefender-se, porque a sua imaginação motivada pelo sentimento de culpa, ela considera que ela está sendo atacada e que todos os seus defeitos estão explícitos. Na sua imaginação, ela pensa que todo mundo está vendo os seus defeitos, aquilo que a motiva a ter uma baixa estima, então ela se torna agressiva na tentativa de defender-se, sendo que nem sequer está sendo atacada. E normalmente ela faz uma autossabotagem, ela tenta destruir inconscientemente tudo aquilo que é bom na sua vida. Porque ela só se compraz quando está sofrendo. Inconscientemente ela busca o sofrimento, ela quer esconder-se das pessoas, ela desenvolve uma sociofobia, busca não comunicar-se exatamente para preservar este sofrimento, porque ela se compraz no sofrimento, ela se sente bem enquanto está sofrendo, ela passa a gostar de sofrer. E nessa trajetória altamente sofrida, ela vai ficando cada vez mais sozinha, ela esquece de agradecer, ela não tem olhos mais para as coisas boas da vida, ela vai se envolvendo cada vez mais em uma situação de autopiedade, uma autocompaixão que adoece, onde ela se vê como coitadinha do mundo, ela é incapaz de agradecer os gestos de carinho, os gestos de amor que recebe, sempre procurando um meio de se ferir com os espinhos que ela cria para si mesma. E isso está presente em grande parte da humanidade. Situações como essa têm duas causas.
A primeira que precisamos analisar são causas de outras vidas, situações ruins, experiências ruins, crimes cometidos em outras vidas, processos de autodestruição, onde nós somos levados a acreditar que nós não merecíamos o amor de Deus para as nossas vidas, que nós éramos culpados, devíamos nos sentir culpados por tudo o que acontecia na nossa vida. Desde criança fomos educados para pensar no mea culpa, mea máxima culpa. Fomos levados a acreditar no pecado original, o pecado por tudo, o pecado pelo sexo, o pecado por nos sentirmos felizes, o pecado de Adão, o pecado de Eva, o pecado da expulsão do paraíso, o pecado pela vida, pela origem de nosso nascimento, o pecado pelo sexo que nossos pais fizeram para que nós pudéssemos nascer. Toda essa tragédia que nos foi incutida a ponto de pensarmos que Deus não nos amava do jeito que somos. Deus amava em nós um ideal inatingível, aquele que, olhando para nós mesmos, nos sentíamos incapazes de atingir. E quantos de nós, ao longo de uma vida inteira, sem conseguir superar os nossos defeitos, criamos aquela certeza que ao morrermos, iríamos para aquele inferno imaginário, criado por aqueles homens loucos que só conseguiam enxergar dor, tragédia, destruição e punição. Estes homens loucos que, pela sua incapacidade de superar os próprios defeitos, criavam infernos torturantes para as outras pessoas na tentativa de livrar-se de suas próprias tragédias emocionais. Mas tudo isso era uma grande farsa. Mas nós acreditamos nisso em outras vidas. Quantos espíritos passaram por regiões umbralinas durante tempos terríveis para renascer portando ainda o fruto de suas imaginações, de autopunições e autoflagelações. E muitas vezes nós estamos inseridos nisso. Então a maioria desses casos de autoobsessão, quando a nossa imaginação é distorcida para usarmos contra nós, tem como resultado a colheita de ações nossas em outras vidas por não sabermos nos perdoar. Mas pode ser também que isso seja resultado de uma falha na educação aqui nesta vida mesmo, onde nossos pais, pelo despreparo, tenham de alguma forma nos levado, nos induzido com seus exemplos a acreditar que nós não prestávamos, que nós éramos pessoas ruins, que nós não merecíamos respeito, que nós não merecíamos consideração. Crianças que são xingadas, maltratadas, levadas a não acreditar em si mesmas, normalmente terão uma tendência a desenvolver este sentimento de baixa estima que vão carregar consigo por uma vida toda. Mas nós não podemos desconsiderar que entre a educação e a escolha sempre pesará. Porque até mesmo pessoas que foram criadas em ambientes altamente nocivos, ambientes tóxicos, com maus exemplos, com pais enlouquecidos, também puderam fazer escolhas positivas em suas vidas, não permitindo que ambientes destrutivos pudessem ter um peso maior em suas próprias vidas. Porque entre aquilo que nos é exemplificado e a nossa escolha sempre prevalecerá. Porque somos espíritos imortais e o nosso livre-arbítrio sempre será preponderante, nos dando a oportunidade de escolher, independente do ambiente em que estivermos inseridos. Mas tudo isso tem uma solução, e essa solução só será encontrada a partir do momento em que nós nos propiciamos um novo começo. É quando o espírito, em alguma fase de sua vida, resolve dar um basta naquilo. É quando ele observa o que está acontecendo com ele. Ele enxerga o dano que está causando a si mesmo. Quando, por exemplo, levanta de manhã, olha no espelho e não gosta daquela imagem que está vendo. É quando ele olha para si mesmo e não enxerga nada de bom. É quando ele olha para a sua imagem e vê algo ruim que não presta, que precisa sofrer. É quando ele tem a necessidade de auto-sabotar-se. Quando ele enxerga isso, ele precisa mudar isso, criando uma condição de que a partir de agora terá um novo começo.
Porque entre o passado, aquilo que já não tem como mais ser consertado, porque nós não temos a capacidade de voltar no tempo e consertar o que já fizemos. E entre o futuro que ainda não chegou, nós temos o momento presente como nossa única posse real. Este momento, este segundo, aqui e agora, é tudo que temos. E observa que esta baixa estima, este mau sentimento, esta autopunição, ela está acontecendo aqui e agora, neste momento. Porque nós não vivemos no passado, nós vivemos as consequências do passado. E nós também não temos a capacidade de viver o futuro. Nós vivemos aqui e agora, no presente. E é neste momento aqui e agora que eu preciso aprender a mudar. A primeira providência é me perdoar. Não importa o que eu tenha feito, mesmo que eu me lembre ou mesmo que eu não me lembre. Se são imagens vivas e reais de coisas que eu fiz e me arrependi, considerando agora que eu não deveria ter feito aquilo, eu preciso urgentemente me perdoar. Eu preciso aprender a olhar para mim com amor, com ternura, com bondade, sendo a pessoa neste mundo que eu mais ame. Até porque não há possibilidade de que eu ame outra pessoa se eu não for capaz de amar a mim mesmo. Eu sou capaz de me apegar, ter ciúme, me apaixonar por alguém, mas amar não. Eu só serei capaz de amar se eu for capaz de dar amor a mim mesmo. Se eu me amar, eu amo as outras pessoas. Se eu não me amar, até mesmo o sentimento que me liga a qualquer pessoa em qualquer nível será algo apaixonado, sofrido, com dor, com angústia, com sentimento de perda, porque aquele amor não liberta. O verdadeiro amor, ele liberta. Ao mesmo tempo que ele quer que fique, ele deixa partir. Porque este é o amor verdadeiro, o amor que desapega, o amor que brilha numa outra dimensão e não apenas nos nossos instintos, no nosso orgulho e na nossa vaidade. Então, se eu souber perdoar-me, não importa o que eu fiz, eu não preciso me lembrar. Eu simplesmente olho para mim e penso, eu não quero sentir essa culpa, eu não vou me sentir essa culpa, porque eu me perdoo e porque eu me amo. E a partir daí eu vou olhar para as pessoas com o mesmo perdão que eu dou a mim. Porque a pessoa que não tem capacidade de perdoar-se, ela condena todas as pessoas à sua volta. Porque o próximo, as pessoas que convivem conosco, são as ferramentas necessárias para que eu consiga me perdoar. Porque é o exercício de perdoar os outros que me dá a chance de olhar para mim e perdoar a mim mesmo. Por isso eu preciso ter esta capacidade de exercitar a cada momento o perdão às outras pessoas, porque quase sempre está escondido na minha incapacidade de perdoar a mim mesmo, a minha atitude de não ser capaz de perdoar os outros. E então eu preciso olhar para mim e construir a ideia de que eu sou a melhor pessoa do mundo para mim mesmo. Não importa que eu tenha defeitos, porque todos têm defeitos. A pessoa perfeita neste mundo não existe. E eu preciso considerar que o universo me vê do jeito que eu for capaz de me ver. Se eu me ver com amor, todas as forças do universo estarão me vendo com amor. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o criador de tudo que existe, desde os átomos até as galáxias, ele criou tudo e ao mesmo tempo criou de tal forma de que eu seja um universo em mim mesmo, vendo-me através de meus filtros mentais e o universo agindo sobre mim de conformidade com que eu seja capaz de ver em mim mesmo. Então, se eu me olho com ternura, bondade, o universo me verá com ternura e bondade. Porque Deus me ama do jeito que eu sou. Eu sou um filho rebelde, complicado, cheio de problemas, mas Deus me dará infinitas oportunidades de me consertar, de me encaminhar para as coisas necessárias ao meu progresso. Ele vai sempre me tratar com ternura e bondade se eu me tratar com ternura e bondade. Mas se eu usar o meu poder mental para me destruir, eu entrarei em sintonia com as forças destrutivas do universo, aquelas que reciclam os átomos e as galáxias. E nada poderá impedir que eu viva as situações mais destrutivas e sofridas, porque é isto que estará no interior de minha criação mental. Tudo está na nossa imaginação.
Se eu quero ser feliz na vida em algum determinado momento, eu preciso usar o meu poder de imaginar-me feliz, imaginar-me leve e agradecido por cada gesto de carinho que eu seja capaz de receber e que eu seja capaz de doar. Eu preciso aprender a usar a minha imaginação para poder distribuir luz na vida de todas as pessoas, ficar feliz quando os outros estiverem felizes, ficar alegre com a alegria dos outros, dar a mim mesmo gestos de ternura e bondade, para que eu me sinta bem comigo, para que eu não precise criar tanto barulho à minha volta, para que eu não precise ouvir a imensa balbúrdia que não me deixa ter paz. Então que a nossa vida seja uma celebração da própria vida, das próprias oportunidades que o universo nos presenteia a cada momento, para que eu possa me sentir bem comigo mesmo. Não importa o que eu fiz, isso é passado. As consequências estão aí, eu estou vivendo elas. E eu não quero consertar o passado. Eu quero plantar bem agora, neste momento, para que o futuro que virá seja promissor, seja cheio de flores e luzes, porque é isto que eu mereço. Nós somos filhos do universo, irmãos das estrelas e das árvores, e nós merecemos estar aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.